que tem aumentado tanto, sobretudo nos últimos 2 séculos, as aparições dos Sagrados Corações de Jesus e Maria no mundo inteiro? Que mensagens os Sagrados Corações Unidos têm trazido aos homens do nosso tempo através das suas maravilhosas e constantes aparições? É o que vamos meditar em Vozes do Céu. Vozes cheias de amor me chamam. Vozes celestes, vozes que vêm do céu, de Deus, nosso Senhor. Vozes que me chamam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. Monte Ibérico, Vicenza, Itália. Embora as aparições da Mãe de Deus tenham se tornado mais intensas e frequentes nos últimos 2 séculos, elas nunca deixaram de acontecer na história da humanidade, desmentindo poderosamente aqueles que dizem que Deus nada mais tinha a dizer aos homens depois da morte dos apóstolos. Neste aspecto das aparições marianas, a Itália é campeã em número de aparições, santuários e milagres no decorrer da história. Uma das aparições mais importantes dos tempos antigos é a que vamos conhecer agora e que ocorreu na cidade de Vicenza, Itália, em 1426, dando origem ao venerável santuário que hoje ali se encontra. Mesmo depois de 500 anos das aparições, continua sendo um dos santuários mais frequentados, não só da Itália, mas também da Europa. Durante todo o ano, peregrinos chegam de todas as partes para glorificarem e agradecerem a Mãe de Deus misericordiosa, que se dignou descer neste monte para salvar os seus filhos dos males que os ameaçavam e chamá-los à oração e à penitência. O Monte Ibérico é uma colina com quase 1000 metros de altitude ao sul da cidade de Vicenza e faz parte de uma cadeia de montanhas vulcânicas que se estende por mais de 30 quilômetros na planície Padano-Vêneto. Deste lugar de visão privilegiada se pode ver não somente as montanhas da província vêneta, como também
toda a bela cidade de Vicenza. É um monte sagrado, onde milhões de peregrinos, ano após ano, se encontram com a Mãe de Deus, se convertem, rezam e de onde descem fervorosos para lutar pela conversão do mundo e a salvação das almas. O ano de 1426 fazia parte de uma época triste, marcada por guerras na região de Vicenza e pela peste que então graçava, que vitimou boa parte da população, não poupando nem mesmo os populosos mosteiros da cidade. Os habitantes de Vicenza elevavam suas orações ao céu e faziam penitência, mas parecia que o Senhor não respondia. No dia 7 de março de 1426, o Altíssimo finalmente enviou a sua ajuda aos homens daquela região. Vivia em Vicenza uma senhora de quase 70 anos, chamada Vincenza Passini, que todos os dias de manhã subia ao Monte Périco para levar de comer ao seu marido, Francesco, que lá no alto cultivava uma pequena vinha de seu campo, ainda que sua profissão fosse a de lenhador. Vincenza era muito devota, simples, tinha grande devoção pelo Senhor e pela Virgem Santíssima, e seus dias eram ritmados por muitas orações e penitência. Para chegar ao terreno de seu marido, tinha que passar por uma tosca cruz no cimo do Monte Périco. Às 9 horas da manhã de 7 de março de 1426, Vincenza se ajoelhou para rezar na humilde cruz, como era seu costume, quando subitamente lhe apareceu a Sacratíssima Mãe de Deus, envolta em fulgurante luz. A Mãe de Deus então lhe disse: Eu sou a Virgem Maria, a Mãe de Cristo morto na cruz para a salvação dos homens. Peço-te que vás dizer em meu nome ao povo de Vicenza que construa neste lugar uma igreja em minha homenagem, se quiser recobrar sua saúde. Do contrário, a peste não cessará. Vincenza, então, chorando de alegria e ajoelhada diante de Nossa Senhora, respondeu: Mas o povo não acreditará em mim. E onde, ó Mãe gloriosa, poderemos encontrar dinheiro para fazer estas coisas? Insistirás para que esse povo execute a minha vontade. Do contrário, nunca será libertado da peste. E enquanto não me obedecer, verá o meu filho irado contra ele. Em seguida, Nossa Senhora marcou no chão com um raminho de oliveira em forma de cruz o lugar e até mesmo a forma da igreja que deveria ser construída. Enfiou depois o raminho na terra, exatamente no local em que hoje está o altar-mor do santuário.
mas ainda não havia terminado. Todos aqueles que visitarem esta igreja com devoção em minhas festas e em todo o primeiro domingo do mês terão como dom a abundância das graças e da misericórdia de Deus e a bênção de minha própria mão materna. Assim que a Mãe de Deus desapareceu, Vincenza desceu do monte e falou com todos os habitantes da cidade sobre o que havia visto. Foi o começo de um longo calvário para Vincenza, pois ninguém acreditava nela, nem seu marido, nem mesmo o bispo, que a tratou por louca e mandou-a embora. As autoridades civis, além de não acreditarem nela, prenderam-na num hospício para loucos. Algum tempo depois, vendo que ela não tinha loucura alguma, libertaram-na e ela voltou à sua vida de oração e boas obras, subindo ao Monte Bérico nos dias de festa para rezar bem onde havia encontrado Nossa Senhora. A população da cidade, no entanto, zombava dela e a desprezava. Como castigo da incredulidade e desobediência dos habitantes da cidade de Vicenza, a peste se alastrou ainda mais e o número de mortos alcançava cifras cada vez maiores. No dia 1º de agosto de 1428, 2 anos depois da primeira aparição, a Mãe de Deus apareceu novamente a Dona Vincenza. Entre outras coisas, disse: peço-te que vás dizer em meu nome ao povo de Vicenza que construa neste lugar uma igreja em minha homenagem, como já te disse antes, se quiser recobrar sua saúde. Do contrário, a peste, que aumentou devido a não terem executado a minha vontade, não cessará. Insistirás ainda mais para que esse povo execute a minha vontade. Do contrário, nunca será libertado da peste, e enquanto não obedecer, verá meu filho irado contra ele. Todos aqueles que visitarem esta igreja, que será edificada em minha honra aqui, com devoção, em minhas festas e em todo o primeiro domingo do mês, terão como dom a abundância das graças e da misericórdia de Deus e a bênção de minha própria mão materna. Quando a Mãe de Deus desapareceu, Vincenza foi mais uma vez contar ao povo da cidade o que a Mãe de Deus lhe havia dito no alto do monte. O povo da cidade, vendo que a peste aumentara assustadoramente depois da primeira aparição e que avançava cada dia mais, temendo novo castigo do céu, desta vez acreditou na mensagem da aparição e na vidente Vincenza. E já no dia 25 do mesmo mês de agosto, foi colocada a primeira pedra e começou, com o apoio de toda a população, a construção da igreja que a Mãe de Deus havia ordenado fazer sobre o Monte Bérico. É sempre assim a humanidade, sem amor pela Virgem Maria. Somente quando sente o ferrão da dor
é que obedece às ordens da Mãe de Deus e se curva diante da vontade dela. Em apenas 3 meses, a primeira igreja estava completamente terminada e a Mãe de Deus então cumpriu a sua promessa. A peste diminuiu gradativamente até desaparecer por completo em poucas semanas. Como a primeira igreja tivesse ficado pequena para acolher tantos peregrinos que começaram a chegar de todas as partes, foi necessário construir outra igreja maior, que hoje é a belíssima Basílica de Nossa Senhora de Monte Ibérico. Construída em estilo barroco, foi erigida ao lado da primitiva igreja, mas voltada para o lado norte do Monte Ibérico. Tanto do lado de dentro quanto do lado de fora da basílica, belas imagens feitas pelo escultor Marinali de Bassano de Grappa, representando a aparição de Monte Ibérico, diversos santos e as virtudes cristãs, ornamentam o santuário e convidam os fiéis à oração e meditação. A cúpula, feita segundo o projeto do ano de 1576, sustenta-se sobre 4 grandes pilares coríntios, dando imponência e harmonia ao estilo barroco do templo. O campanário tem diversos sinos que tocam nas horas do Ângelus e das preces solenes, convidando os fiéis à oração. No interior da nave central, a beleza das imagens sagradas elevam as almas à mais alta e intensa contemplação. Logo abaixo do nicho da Virgem, encontra-se o medalhão do 5º centenário das aparições, que os fiéis beijam fervorosamente antes de se dirigirem à Mãe de Deus entronizada no altar-mor. No exato local onde está o altar-mor com a imagem milagrosa da Madonna de Monte Ibérico, aconteceu a aparição da Mãe de Deus a Vincenza Passini, e é onde ela cravou a cruz que usara para desenhar o modelo da igreja que queria. Esta milagrosa imagem foi feita de pedra bérica,
e aqui entronizada 2 anos depois da segunda aparição. É policromada e mede 1,70 m de altura. Seu rosto, que se abre em doce sorriso, é o encanto de milhões de peregrinos que chegam aos seus pés. A coroa foi acrescentada em 1900, quando foi solenemente coroada por São Pio X. Está representada com um vestido dourado e manto azul, tal como apareceu em 1426. No manto aberto, um grupo de pessoas, num total de 7, que é o número da perfeição, representam a vidente Vincenza Passini e o povo da cidade de Vicenza, que a Virgem Santa salvara milagrosamente da terrível peste. Numa capela lateral se encontra sepultado o corpo da vidente Vincenza Passini. O santuário de Monte Ibérico não se restringe à basílica apenas. Fora dela, as 2 vias de acesso da cidade ao cume do monte também são espaços utilizados para a oração. Um deles é a escada construída no caminho por onde a vidente Vincenza subia todos os dias para levar a comida ao seu marido, cujo começo é adornado por um belíssimo arco paladiano. Depois da escada, foram construídas na subida do lado norte, a partir de 1741, as 15 capelas consagradas aos 15 mistérios do Sacratíssimo Rosário da Virgem Maria. A arquitetura é severa e ao mesmo tempo bela e sugestiva. Para interligar as capelas umas às outras, uma série de 150 pórticos representando as 150 Ave-Marias do Rosário foram construídos e que se estendem por uma distância de 700 metros desde a cidade até o cume do monte. Toda a obra ficou pronta em 1788. No interior dos pórticos das capelas, diversas pinturas ilustram os mistérios do Santo Rosário para ajudar na oração e contemplação dos fiéis. Por esta Via Mater, ou Caminho do Rosário, passaram milhões de peregrinos ao longo dos séculos, rezando, fervorosos, em busca da Mãe de Deus, que aqui apareceu há mais de 500 anos e transformou para sempre este lugar em seu palácio real de amor, onde ela sempre favorece com as graças do seu poder a quem chama por ela com verdadeiro amor e confiança. Diversas obras de arte adornam o Museu do Santuário de Monte Ibérico, sobretudo quadros pintados pelos mais diversos autores e doados ao santuário, que ilustram a devoção mariana que ao longo dos séculos sempre resplandeceu neste santo lugar. Desde o dia 25 de agosto de 1428, as peregrinações ao Monte Ibérico não cessaram mais de chegar e continuam até os dias de hoje. Nos tempos antigos, os peregrinos chegavam a pé, às vezes caminhando muitos meses para chegar aqui. Hoje, com os modernos meios de transporte, os peregrinos chegam em grandes ou em pequenos grupos durante o ano todo
para glorificar a milagrosa Senhora do Monte Ibérico, conhecida de todos por sua grande misericórdia. Só nos primeiros domingos do mês são cerca de 30.000 peregrinos que sobem o Monte Sagrado. Aí rezam, cantam, agradecem, suplicam, choram e todos descem deste Monte Sagrado consolados, pois do santuário da Mãe de Deus ninguém volta de mãos vazias. Numerosos exvotos, ou seja, objetos de gratidão por graças alcançadas, enchem as salas do santuário de Monte Ibérico. Aí se encontram quadros, baixo-relevos e, sobretudo, corações dos mais variados materiais, símbolo do amor e da devoção abrasada dos peregrinos pela Mãe Celeste. Sem dúvida, o dia 8 de setembro de cada ano é um dos mais concorridos pelas peregrinações ao Santuário de Monte Ibérico, quando toda a cidade de Vicenza agradece em massa à Virgem Maria por ter salvo a cidade de novo, desta vez durante a Primeira Guerra Mundial, conservando-a ilesa dos ataques e do fogo dos conflitos que se acercavam da cidade. Já na noite da véspera, uma fervorosa vigília, até perto da meia-noite, prepara os peregrinos para o dia seguinte da festa da Madonna de Monte Ibérico. Durante toda a noite, os peregrinos sobem o Monte Ibérico para as orações do grande dia da Mãe de Deus. Durante o dia festivo, a Basílica fica repleta de peregrinos o dia todo, cantando, rezando, louvando, glorificando a Mãe de Deus, recebendo e irradiando a paz do coração de Maria, que aqui se respira tão facilmente como o ar. No Monte Ibérico, a Mãe de Deus pediu uma igreja, revelando que Jesus continuaria irado contra o povo, castigando-o com a peste, se eles não fizessem a igreja que ele, Jesus, queria, para homenagear e glorificar a sua Mãe Santíssima, e para que eles lá fossem rezar e expiar os seus pecados. Logo, a aparição de Monte Ibérico é um chamado à conversão, à verdadeira devoção à Mãe de Deus, a prestar a ela o culto que lhe é devido por todos nós, seus filhos, corredimidos por ela. Nestes tempos nos quais vivemos, em que tantas almas deixaram morrer em si mesmas a verdadeira devoção a Maria Santíssima e são desobedientes a ela nas suas aparições, esta aparição revela claramente o amor e a honra que Jesus quer que todos nós tributemos à sua Mãe Santíssima, obsequiando-a com orações, rosários, santuários, basílicas, peregrinações. E com o exemplo da peste, que aumentou quando os cidadãos da cidade de Vicenza não quiseram obedecer às ordens da Mãe de Deus, Jesus revelou também a obediência pronta e sem restrições que Ele quer que tenhamos para com a sua Mãe Santíssima, deixando claro que nunca ficarão sem castigo aqueles que não obedecem às ordens da sua Mãe Santíssima em suas aparições e preferem viver
como se elas não existissem. Por fim, esta aparição é uma prova do poder milagroso que Deus deu a Maria Santíssima para destruir as pestes, as guerras, as heresias e todos os males deste mundo. A Mãe de Deus, que com esta aparição aniquilou a peste que assolava a cidade de Vicenza e a Itália, mostrou seu poder de corredentora, medianeira e soberana de toda a criação, preparando assim o mundo para a revelação do dogma da sua corredenção e mediação universal. O Santuário de Monte Ibérico é e continuará sendo, para sempre, um farol de luz a guiar os homens na escuridão da noite dos tempos em que vivemos, conduzindo-os pela subida do caminho do perfeito amor, até que cheguem seguramente à morada eterna, da qual este santuário é a perfeita imagem material. A Itália é a campeã em número de aparições marianas no mundo, tanto pela quantidade quanto pela antiguidade delas. As vozes do céu nunca cessaram de falar, sobretudo aos italianos. No ano de 1490, cerca de 72 anos depois das aparições da Mãe de Deus no Monte Ibérico de Vicenza, ela apareceu de novo na Itália, desta vez em Gênova, não muito distante de Vicenza. Gênova é hoje uma grande cidade marítima, com belas edificações, com um grande valor cultural e emoldurada por graciosas montanhas. Numa dessas montanhas, a quase 810 metros de altitude, fica o Santuário da Madonna della Guardia, ou de Nossa Senhora da Guarda, um belo conjunto de construções que engloba a basílica, museus, local de retiros e a primeira capela, chamada de Capela das Aparições. Neste local sagrado, no ano de 1490, aconteceu um fato extraordinário. Benedetto Pareto era um homem bom, devoto e temente a Deus, embora exteriormente não aparentasse nada de extraordinário. Cuidava com dedicação de seu trabalho e sempre saudava a Mãe de Deus na hora do Ângelus. Sua mulher, porém, era curiosa, fofoqueira e faladeira, o que muito o aborrecia e contristava. No dia 29 de agosto de 1490, Benedetto cuidava das suas ovelhas, quando subitamente viu aparecer diante de si a Mãe de Deus
com o menino Jesus nos braços. Estava vestida com uma túnica de cor vermelho rubro, com manto azul e véu branco. Benedetto lhe perguntou: o que desejais, ó nobre senhora? Ela respondeu: não temas, Benedetto, eu sou a mãe de Deus, a mãe do Senhor, a senhora da guarda. Eu vim para confortar-te. Os homens são tão miseráveis e indignos por seus pecados. Rezai muito e fazei penitência, que todos se arrependam dos seus pecados e façam muita penitência. Benedetto, lá no alto daquela montanha, daquela colina, me construireis uma igreja. Este monte será um trono de graça e de misericórdia, onde eu darei o meu auxílio a todos os meus filhos. Como poderei eu obedecer-vos, ó Senhora, e como conseguirei dinheiro para fazer tudo isso? Não tema, meu filho, eu estarei contigo e te ajudarei, meu amado pequeno. Em seguida, desapareceu. Voltando à sua casa, Benedetto contou tudo à mulher, que, incrédula, o humilhou e desprezou. Ela fazia o possível para fazê-lo desistir do projeto e desobedecer à Mãe de Deus, sem, no entanto, consegui-lo. Pouco tempo depois, com uma grave enfermidade, Benedetto recebe a segunda visita da Mãe de Deus em seu leito de dor, e esta lhe diz: Benedetto, por que demoraste em cumprir a minha ordem? O Senhor envia-me novamente para dizer-te que construas a minha igreja sobre o monte que te indiquei. Para tanto, vou te curar agora, para que des pressa àquilo que eu te mandei. Imediatamente curado, Benedetto se lança ao trabalho, percorre todo o vale de Gênova pedindo ajuda e ofertas. Em pouco tempo, termina a primeira capela da Senhora da Guarda de Gênova. Com o crescimento do número de peregrinos, foi necessário fazer uma igreja maior, que hoje é a bela Basílica do Santuário della Guardia de Gênova. O interior impressiona pela beleza e testemunha muito bem o amor dos peregrinos genoveses e do resto da Itália. No altar está a milagrosa imagem da Senhora da Guarda aparecendo ao vidente Benedetto Pareto. O carrilhão da Basílica della Guardia anuncia o começo solene das orações no Santuário della Guardia.
Os exvotos deixados pelos peregrinos enchem as salas dos milagres de Nossa Senhora da Guarda. Este santuário é um lugar de muita paz e quietude, sobretudo no inverno, quando o número de romeiros diminui e o santuário fica todo coberto de neve. À entrada do Santuário della Guardia, a imagem da Senhora da Guarda recebe os seus filhos que chegam de todas as partes para se encontrarem com ela e aprenderem suas maternas lições de oração e penitência na mensagem que ela deixou aos seus filhos através do vidente Benedetto Pareto. E também vemos a estrada que sobe pela montanha toda, desde Gênova até o santuário e diversas cidades da região. No santuário, placas com imagens de santuários marianos do mundo todo, como Lourdes, Fátima, testemunham a universalidade da devoção mariana e das aparições da Mãe de Deus. O Santuário della Guardia, onde as vozes do céu ecoaram em 1490, segue sendo um farol de luz para o mundo mergulhado nas trevas do mal e do pecado e um refúgio para todas as almas que amam a Mãe de Deus. Knock, Irlanda, 1879. There were people of all ages. 8 anos depois das aparições de Pontmain, na França, a Mãe de Deus apareceu de novo na Terra, desta vez na vila de Knock, Irlanda, no ano de 1879. We are gathered here before you. Uma forma fácil de ir a Knock é ir de avião a Londres, Inglaterra, e de lá pegar outro voo para Dublin, já na Irlanda. Golden Rose, Queen of Ireland, all my cares and troubles see. De Dublin, chega-se a Knock percorrendo a autoestrada que leva ao condado Mayo. Before you, Lady of Love. Cidade de Knock, Irlanda, onde Nossa Senhora apareceu. Oh, your A Irlanda foi evangelizada por volta do século IV pelo missionário São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda. Ele converteu milhares de pessoas na época e espalhou a fé católica por toda a Irlanda. Tinha o dom dos milagres,
dentre eles o de expulsar as serpentes por onde quer que passasse. Graças à sua pregação, a Irlanda tornou-se um dos países mais fervorosos na fé católica do mundo inteiro. Golden Voice, Queen of Ireland, all my cares and troubles cease as I kneel with love before you, Lady of Love, my Queen of Peace. No ano de 1879, a Irlanda passava por uma grande escassez de batatas. Devido às perdas nas plantações, muitos não tinham nem trabalho, nem comida. Por isso, tiveram que imigrar para outros países para conseguirem sobreviver. Para piorar esta grande crise, uma epidemia de febre tifoide assolou a Irlanda, fazendo com que a situação ficasse desesperadora. O Condado Mayo foi de todos, sem dúvida nenhuma, o que mais sofreu e foi prejudicado, tanto pela crise das batatas como pela febre tifoide. No entanto, seus habitantes, a maioria católicos, conservava a sua fé em Deus e na Virgem Maria e elevava ardentes orações ao céu, suplicando a misericórdia e o auxílio do Altíssimo. No dia 21 de agosto de 1879, na aldeia de Knock, que significa colina, por volta de 7 da noite, começou a chover forte. A governanta da casa paroquial local, que também era sacristã, foi fechar as portas da igreja. Ao sair para visitar sua amiga Margaret Byrne, a jovem sacristã Mary McLaughlin viu uma estranha luz na parede de trás da igreja e dentro dela belas figuras religiosas que ela pensou serem estátuas que o pároco talvez tivesse comprado em Dublin e tivesse deixado na chuva. Não pensando mais no caso, continuou em direção à casa de Margaret Byrne. Depois de falarem por algum tempo, Mary resolveu ir embora e Margaret decidiu acompanhá-la de volta à sua casa. Iam conversando alegremente. Quando passaram pela igreja, olharam para a parede de trás, que fica para o lado sul, e então, tanto Mary quanto Margaret viram uma grande luz na parede de trás e, ao se aproximarem mais, perceberam que não eram estátuas que o pároco havia comprado como pensava Mary McLaughlin, mas sim a própria Virgem Maria, com São José e outro santo que elas reconheceram como São João Apóstolo. Imediatamente, as duas jovens correram para chamar outras pessoas e em poucos minutos, já 15 pessoas estavam atrás da igreja, vendo também a aparição. Todos notaram que a parede de trás da igreja estava seca,
apesar de continuar chovendo e igualmente seca, estava a grama que ficava embaixo de onde estava a aparição. Eis como a aparição foi descrita pelos videntes. Toda a parede de trás da igreja estava envolta em luz. Havia uma espécie de altar com um cordeiro em cima e atrás dele uma cruz. O cordeiro e o altar estavam rodeados de anjos que voavam sobre eles. Ao lado esquerdo do altar estavam 3 figuras. No meio, a Santíssima Virgem. À esquerda dela, São José. E à direita da Senhora estava São João Apóstolo. Maria Santíssima era de tamanho natural. Os outros 2 eram um pouco menores que ela. A Virgem Maria era formosíssima e bela. Tinha um vestido branco recoberto por um longo manto que descia até seus pés. Em sua cabeça havia uma coroa dourada com uma rosa no centro. Olhava para o céu com as mãos levantadas à altura de seus ombros, em atitude de intensa oração. São José vestia uma longa túnica e tinha uma postura de reverência e respeito para com a Virgem Maria. São João tinha a mão direita levantada e na esquerda segurava um livro aberto. A princípio, ninguém se atreveu a se aproximar muito da aparição. Chegaram outras pessoas que caminhavam pela aldeia e que, embora não vissem as 3 figuras celestes, nem o cordeiro, viam uns a cruz, outros a luz e outros as 2 coisas. Todos permaneciam na chuva, encantados, vendo aquele prodígio de beleza. Um dos videntes, Patrick Hill, de 14 anos, se aproximou mais a ponto de ver os olhos azuis de Nossa Senhora. Também mencionou que a barba de São José era grisalha e que o livro de São João tinha linhas de palavras escritas. Descreveu as figuras como sendo de corpo inteiro em 3 dimensões e não imagens projetadas na parede. Patrick viu as asas dos anjos se mexendo e todos viram que as figuras flutuavam a uns 40 centímetros do chão e deslizavam suavemente no ar. Durante todo o tempo da aparição, que durou 2 horas, a Mãe de Deus nada disse aos videntes, nem tampouco ela ou os outros 2 santos olharam para eles. Esse foi um dos principais argumentos que os bispos e padres da Irlanda usaram para negar ferozmente a veracidade das aparições de Enoque. Como é que a Mãe de Deus pode aparecer por 2 horas ao seu povo fiel e nada dizer para eles e nem mesmo reconhecer sua presença ali? Era assim que pensavam aqueles homens, inflamados pela sabedoria racional e humana, mas tão carentes da sabedoria divina. Não entendiam que Deus não pensa e não age como os homens, e que não era a Mãe de Deus que tinha que se conformar com as nossas normas humanas, mas sim nós as normas dela. Não houve nenhuma palavra em Enoque, pois dessa vez Maria Santíssima mesma, com São José, São João e o Cordeiro de Deus, Jesus, queria ser a mensagem.
A senhora Bride Trench, de 75 anos, a mais velha dos videntes, tentou beijar os pés de Nossa Senhora 3 vezes, mas suas mãos nada tocavam, pois a aparição se afastava todas as vezes que tentava tocá-la. Alguns dos videntes viram cabeças de santos sob o altar do Cordeiro. Outros viram estrelas ao redor do mesmo Cordeiro, enquanto que pessoas que moravam muitos quilômetros longe de Noc viram relâmpagos e rolos de nuvem sobre a cidade de Noc na mesma hora da aparição, enquanto que em Noc, fora os videntes, ninguém via nada além da chuva. Os videntes rezaram o rosário durante todo o tempo que durou a aparição. Quanto mais rezavam as dezenas do rosário, mais a aparição resplandecia e cintilava. Depois de cerca de 2 horas, a aparição se desvaneceu na luz. Depois, esta última se apagou. Tudo havia terminado, e a Mãe de Deus, junto com São José e São João, haviam permanecido 2 horas na terra, 2 horas seguidas, com o povo bem-aventurado de Noc. Assim que a aparição acabou, as pessoas arrancaram pedaços do reboco da parede da igreja como relíquia. Muitos doentes usaram estes pedaços como objetos de devoção, e em pouco tempo, mais de 300 curas milagrosas aconteceram. As primeiras peregrinações começaram então a acontecer, e enquanto a parede de trás da igreja ficava abarrotada de muletas deixadas como ex-votos pelas graças alcançadas, a igreja de Noc, que não comportava nem 300 pessoas, ficava pequena demais para receber o grande número de peregrinos que chegava de todas as partes. Por isso, foi necessário construir outra igreja maior, que hoje é conhecida como a Basílica de Nossa Senhora de Noc. O interior é espaçoso, amplo e funcional, composto de uma única nave dividida em grupos de bancos que formam um semicírculo que ladeia o altar central, dominado pelo grande quadro da aparição de Noc. Belos vitrais adornam esta basílica, que pode conter até 7.000 pessoas sentadas. A antiga igreja de Noc fica perto da nova, na mesma praça. Na parede onde ocorreu a aparição foram colocadas as belíssimas imagens da aparição de Noc em tamanho natural, protegidas por uma cobertura especial com paredes de vidro que formam uma espécie de capela translúcida, onde os peregrinos rezam sem cessar o dia todo, fazendo companhia à Mãe de Deus, a São José e São João.
Nos jardins do santuário, peregrinos rezam sem cessar nas estações da Via Sacra. Nas imagens dos santos espalhados pelo recinto, nas diversas capelas menores anexas à Basílica, e no interior da antiga igreja de Noque. Outros peregrinos pegam a água do poço do santuário, que foi cavado depois de muito tempo das aparições e que já produziu muitas curas de doentes. É muito grande a fé dos peregrinos em Noque. Aqui não há comportamentos irreverentes, indisciplinados, desequilibrados ou profanadores. Respira-se por toda a parte uma atmosfera de paz, fé, oração, ordem e harmonia que torna o lugar ideal para os amantes da oração e da Mãe de Deus. Ainda hoje se pode ver um pedaço da parede original onde aconteceu a aparição na parte de trás da antiga igreja. Devido ao constante arrancar de pedaços dela pelos peregrinos, a parede ficou em risco de desabar. Por isso, foi preciso revesti-la com novas pedras. Porém, foi conservado um pedaço da antiga parede onde aconteceu a aparição, que é tocado e beijado com respeito e carinho por todos os peregrinos. Tal como acontece nos santuários de Lourdes, Fátima e La Salette, também aqui se faz a procissão com a imagem de Nossa Senhora pelos jardins e pátios do santuário de Noque. No dia da festa da aparição, 21 de agosto, milhares de peregrinos seguem a Mãe de Deus em procissão, rezando, cantando e louvando o seu nome bendito, enquanto entoam o seu próprio hino de amor. Magnificat, Magnificat, Anima mea Domini. A minha alma glorifica o Senhor.
Outro hino muito cantado no Santuário de Knock é o hino oficial de Nossa Senhora de Knock, Lady of Knock, que os irlandeses cantam com especial fervor, emoção e devoção. People of all ages gathered round the gable wall, poor and humble men and women, little children that you call. We are gathered here before you, and our hearts are just the same, filled with joy at such a vision, as we praise your name. Golden Rose, Queen of Ireland, all my cares and troubles cease as I kneel with love before you, Lady of Knock, my Queen of Peace. Todos os videntes de Knock foram fiéis à Virgem Santíssima até o fim de suas vidas. Mesmo perseguidos e desacreditados por muitos padres, mantiveram sua firmeza, seu amor e sua obediência à Virgem Santíssima até o fim. Depois de uma vida toda vivida no amor de Deus e na obediência à Mãe de Deus, faleceram santamente na graça de Deus. Estão sepultados no cemitério do Santuário de Knock, bem próximo à Basílica de Knock. Seus túmulos levam as inscrições de seus nomes, contendo também a inscrição de que foram testemunhas e videntes no dia da aparição de Knock. Este é um retrato da vidente Mary Byrne, que viu a aparição no dia 21 de agosto de 1879 em Knock. Muitos acham que a Mãe de Deus apareceu em Knock por causa do amor e da santidade de São Patrício, que para continuar pregando o Evangelho na Irlanda, teve que suportar a escravidão, a perseguição dos druistas idólatras e dos pagãos. Outros que foi por causa da fidelidade ao catolicismo demonstrado pelos irlandeses durante a perseguição dos ingleses protestantes no final do século XVIII e começo do XIX. De fato, só em 1821 os irlandeses alcançaram certa liberdade para praticarem sua fé. Antes disso, eram mortos, tinham suas casas e plantações queimadas e suas cidades arrasadas. Outros acham que a Mãe de Deus apareceu em Knock porque os católicos do Condado Mayo, onde se encontra Knock, mantiveram sua fé durante a escassez da batata e da epidemia de tifo. De fato, mesmo vendo seus filhos morrerem de fome e de febre tifoide, os católicos irlandeses não se revoltaram contra Deus e Nossa Senhora. Não abandonaram sua fé e se conservaram fiéis até o fim. Outros acham que foi porque os católicos irlandeses, durante a crise da batata e da fome, ao invés de tomarem de seus patrões as suas terras e fazendas, preferiram emigrar para outros países do que invadir e se apossar das terras e fazendas de seus patrões, muito diferente daquilo que vemos hoje em dia, quando tantos se apossam daquilo que não lhes pertence. Os irlandeses não fizeram isso. Deram um exemplo de honestidade ao mundo todo e por causa disso a Irlanda foi abençoada
com as bênçãos especiais da Mãe de Deus e com a predileção do amor do seu coração imaculado. Mas será que a aparição de Enoque aconteceu somente por esses motivos? Será que a Mãe de Deus, que ali é conhecida também por Nossa Senhora do Silêncio, pois nada falou, veio somente para confirmar a fé dos irlandeses? Sem dúvida nenhuma que foi por esses motivos todos que a Mãe de Deus apareceu na Irlanda, pois os irlandeses eram muito merecedores e dignos de sua aparição. Mas será que ela também não queria dizer algo mais à Europa e ao restante do mundo inteiro, a nós? O que significa as presenças incomuns de São José e São João junto com a Mãe de Deus e os símbolos incluídos na aparição? Teria a aparição de Enoque alguma ligação com as aparições que estão acontecendo agora no nosso tempo? A própria Mãe de Deus respondeu a todas essas indagações nas suas aparições em Jacareí. Ouçamo-la. Meus amados filhos, hoje comemorais o aniversário da minha aparição em Enoque, no distante ano de 1879. Deveis crer mais nesta minha aparição, deveis amar mais esta minha aparição, deveis compreender melhor esta minha aparição. A vossa Mãe Celeste apareceu para vos comunicar uma mensagem em Enoque, para ensinar os vossos corações a compreender-me e a conhecer-me, a buscar-me e amar-me, e serdes meus verdadeiros consagrados e devotos. Eu apareci com a minha coroa real, para indicar-vos que sou a rainha do céu e da terra, e tudo o que Deus criou e fez, Ele mesmo colocou debaixo do meu império materno, e tudo está sujeito a mim. A minha própria aparição foi na véspera da minha festa como rainha do universo, para vos indicar e confirmar esta luminosa verdade. O meu poder real deve agora resplandecer como nunca, e é por isso que eu apareço em tantos lugares da terra ainda hoje, para mostrar a todos o meu poder como Senhora da criação e como Rainha imaculada do céu e da terra. Por isso vos concedo tantos sinais extraordinários onde apareço, para confirmar esta verdade de fé e para mover os vossos corações à perfeita obediência a mim. Deveis todos obedecer-me nestes tempos em que o meu adversário subiu do abismo e anda com os seus sequazes agora no mundo, querendo proclamar-se o Rei e Senhor de todas as coisas. Às minhas ordens deveis combatê-lo e as suas forças, até que ele seja esmagado e trancado por mim definitivamente no inferno, de onde nunca mais sairá para vos fazer mal. Juntos nós o esmagaremos com a força sobrenatural do nosso amor, da nossa oração e do nosso sacrifício conjugados. A minha aparição em Enoque é o sinal da minha vitória certa e do triunfo do meu coração imaculado sobre o mundo inteiro. Eu apareci com as minhas mãos elevadas em intensa oração de súplica e de reparação pelos vossos pecados, e a cada dezena do rosário que os meus filhos me rezavam,
eu resplandecia mais para indicar-vos que eu sou a Senhora da oração e que é por meio dela, especialmente do meu rosário, que vós vencereis todas as batalhas contra Satanás e o mal. Vencereis todas as vossas misérias interiores e exteriores. Alcançareis todas as graças e obtereis todas as virtudes. Triunfareis do pecado, das doenças, da fome e das ciladas do mundo, e entrareis triunfantes no céu. Segui-me pela estrada da oração e deixai-vos conduzir por mim pela estrada da intimidade e da união espiritual com Deus, e sereis salvos. Eu apareci mais brilhante do que o sol, para vos indicar que eu sou a mulher do Apocalipse, coroada de estrelas, com a lua sob os pés e revestida da luz do sol, ou seja, do poder e da graça do próprio Deus, para lutar contra o dragão infernal, até vencê-lo definitivamente e prendê-lo no abismo eterno, com a corrente e a chave do abismo que o Senhor me deu, como está escrito no livro do Apocalipse de São João, e que ele segurava na sua mão esquerda, ao meu lado na aparição. Eu só vencerei, e comigo vencerão todos os meus verdadeiros consagrados, que me amam, me obedecem e vivem profundamente unidos comigo, no amor e na vida. Ao meu lado estavam José e João. O meu esposo José, que apareceu comigo, vos indica o papel importantíssimo que ele desempenhou na obra da vossa redenção e que ele ocupa nos planos divinos. Assim como Deus não quis fazer nada sem ele na obra da redenção há 2000 anos atrás, assim também hoje Deus quer que seja por meio de mim e de José que este mundo decaído seja transformado e salvo pelo seu amor misericordioso. O triunfo da misericórdia divina e o milagre do segundo Pentecostes acontecerão por uma intervenção extraordinária da vossa Mãe Celeste, unida a São José, e por meio dele no mundo inteiro. Por isso, cultivai uma profunda e ardente devoção a ele, obedecendo-o, amando-o e imitando as suas virtudes. Imitai, sobretudo, o amor e dedicação que ele tinha por Jesus e por mim, pois a sua postura reverente e devotamente angelical na aparição de Enoque vos indica quão grande é o amor, veneração e a devoção que ele quer que todos vós tenhais e que a cada dia ele quer fazer crescer nos vossos corações. Ide todos a José, e chegareis todos a mim. Chegai a mim, e vos levarei todos ao meu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e sereis purificados e salvos. O verdadeiro devoto do meu santo esposo José jamais se condenará, porque estará também comigo e com o meu filho. E uma alma que vem a nós com José e por ele, nós jamais rejeitaremos, pois ela trará em si as virtudes de José, os sentimentos de José, a perfeição de José, o amor abrasadíssimo de José, que é todo o nosso beneplácito.
a pessoa de São João e dos anjos presentes na minha aparição vos indica a importância e o valor que eles têm na economia da salvação, pois com a sua santidade, amor e méritos pessoais ajudaram muito na obra da redenção e salvação de muitas almas. Também vos indica como deveis verdadeiramente amar os anjos e os santos, como deveis obedecê-los, seguir suas inspirações santas, imitar as suas virtudes, seu amor, sua obediência, sua prontidão no cumprimento da vontade divina. Recorrei a eles em vossas dificuldades, para serdes auxiliados em todas as necessidades e para serdes formados na escola do verdadeiro amor a Deus, por tão sublimes mestres e exemplos de amor. O livro na mão de São João vos indica também o imenso amor que deveis ter à santa palavra do Senhor e como deveis cumpri-la com dedicação e boa vontade. A cruz com o Cordeiro vos indica a paixão do meu filho Jesus, à qual eu e José fomos indissoluvelmente unidos, cada um ao modo predisposto pelo Altíssimo na obra da redenção, com a qual sois hoje convidados a também colaborar, carregando com paciência a cruz dos vossos sofrimentos para a salvação das almas e do mundo inteiro. Assim, verdadeiramente, compreendereis e vivereis o espírito da mensagem silenciosa da minha aparição em Enoque, que lança raios de luz ainda hoje, e mais do que nunca hoje, nestes tempos maus e finais em que viveis. E então eu poderei finalmente triunfar em vós e por meio de vós no mundo inteiro, trazendo para todos um novo tempo de paz e de graça que o meu amor materno prepara para todos vós com desvelado cuidado e solicitude. Aos meus filhos da minha querida e predileta Irlanda, da qual sou mãe e rainha muito amada, a ti, meu predileto filho Marcos, e a todos os meus filhos que me amam e obedecem, abençoo hoje com amor de Fátima, de Enoque e de Jacareí. As aparições de Maria Santíssima no mundo todo são a grande prova de amor do seu coração imaculado por todos os seus filhos. É a mãe sempre vigilante e atenta que desce do céu para salvá-los de todos os perigos e ameaças, para lhes ensinar o caminho certo que conduz ao céu, para livrá-los dos erros e das ilusões e para acordá-los quando estão adormecidos e torporizados no sono do pecado, da indiferença e da incredulidade. No Monte Bérico, ela veio para chamar os seus filhos todos à oração e à penitência, para fazê-los entender que o pecado, que a recusa do homem em amar e obedecer a Deus, é a verdadeira causa de todas as pestes e males que acontecem no mundo. Depois, em Gênova, ela veio pedir oração e penitência, mostrando que os homens, pelo pecado, se tornam indignos da graça, mas pela conversão se tornam verdadeiros e dignos filhos de Deus,
participantes de sua vida, de sua graça, de sua glória. Depois, Enoque, ela veio chamar os seus filhos todos à oração, à penitência, à confiança nela, que é a rainha do céu e da terra, a mulher vestida de sol, que combate todas as forças do mal e que no final sairá vitoriosa da sua grande batalha contra Satanás. Em Jacareí, ela compendia e resume todas estas coisas numa única aparição, chamando seus filhos a escutarem as batidas do seu coração imaculado, cheias de amor, e a atenderem aos seus apelos maternos. Só temos duas escolhas: ou aceitar as súplicas da Virgem, obedecer às suas mensagens e um dia sermos merecedores da salvação, ou então rejeitá-la, preferindo seguir os nossos próprios caminhos e um dia enfrentar a nossa condenação eterna e a destruição final da humanidade. A decisão, a escolha, continua sendo inteiramente sua. Oh, your message was unspoken, but the truth in silence lies. So I gaze upon your vision, and the truth I try to find. Here I stand with John the teacher, and with Joe